Quero falar com vocês sobre prioridades. Esse é o tema da manhã e espero que Deus possa ministrar o seu coração. Mateus capítulo 13, verso 44. Estou muito feliz também que a minha tia está aqui, irmã da minha mãe, minha tia do coração. Me deu muito trabalho, mas graças a Deus nós estamos aqui juntos, né? Para não dizer que foi eu que dei trabalho para ela a vida toda, né? Louvado seja Deus. Tia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Mateus 13, 44, queridos. Eu quero ler com vocês. Se você é dado as anotações, fique à vontade. Eu estou na versão NVI. Diz assim lá, ó. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu me deparei com esse texto essa semana e esse texto assim me impactou em algumas áreas, me trouxe alguns novos significados para a vida, porque às vezes nós nos atemos muito a respeito de que aquele homem, depois de ter encontrado o tesouro, ele compra o campo. Nós vamos falar sobre isso inclusive. Mas uma grande realidade é que quando ele acha o tesouro, ele esconde o tesouro novamente. Antes mesmo de qualquer outra coisa que ele pudesse fazer, ele esconde o tesouro. E isso me chamou a atenção e começou a me ministrar durante a semana. E eu fiquei pensando, Senhor, quando nós temos algo assim, nós queremos publicar, nós queremos compartilhar, nós queremos descrever. Mas esse homem acha algo precioso num campo e ele esconde de novo. Eu comecei a conversar com Deus a respeito desse texto, queridos, e uma das coisas assim que eu queria que nós pudéssemos compreender como igreja é que existe tempo para todas as coisas. Quando Deus inicia algo na sua vida, você precisa entender o que Deus está fazendo e na proporção em que Ele está fazendo. Quando nós falamos de religião, querido, é muito fácil, querida, colocar você debaixo de normas e regras e colocar você debaixo de um trilho. O trilho, ele é assim. Se você coloca uma pessoa no trilho, ela for uma pessoa assim doutrinada, ela for uma pessoa de fato disciplinada, ela vai caminhar em qualquer trilho que você possa colocá-la. Porque nós somos, enquanto humanos, principalmente, né, abre aspas, enquanto brasileiros, nós somos adaptáveis a tudo. O brasileiro se adapta a tudo, queridos. É impressionante a força que o brasileiro tem. Né? Nós parecemos o Japão, o terremoto destrói, a gente levanta, está tudo certo. Então o que acontece? Quando nós falamos a respeito de trilhos que são humanos, da religião, distorcidos da vontade de Deus, a primeira coisa que nós queremos fazer quando nós recebemos algo é que tudo esteja no outdoor. Mas Deus está falando a respeito de um homem que encontra aquilo que havia de mais precioso para a sua vida e ele então volta a enterrar depois de ter encontrado debaixo da terra. Existe um momento de maturidade, queridos, de amadurecimento naquilo que Deus está fazendo em você. As coisas que você e eu vivemos no dia a dia não tem a ver com aquilo que nós expressamos, às vezes, nos nossos relacionamentos fora das quatro paredes da nossa casa, nem fora das quatro paredes da igreja. Aquilo que Deus está fazendo na sua e na minha vida tem muito mais a ver e é muito mais importante entre nós e Ele do que no público. Existem momentos na sua vida que você precisa entender, olha, Deus começou a fazer isso, mas não é momento de eu publicar e eu preciso esconder isso até que tudo esteja resolvido segundo a vontade de Deus. Porque o desejo daquele homem, queridos, ele teve uma revelação a encontrar um tesouro num campo. Qual a revelação que esse homem tem nesse encontro? Ele está cavando, acha um tesouro num grande campo, então ele tem uma ideia, puxa vida, se nesse metro quadrado de terra eu consegui achar esse tesouro, que me derem o que não pode me revelar esse campo inteiro. A palavra de Deus é assim, queridos. Às vezes nós nos deleitamos com apenas um versículo da Bíblia e nós não entendemos que existe toda uma Bíblia para ser explorada. Às vezes nós encontramos um único tesouro e são os tesouros que nós amamos. Crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua. Está vendo? Todo mundo conhece. Esses são best-seller, todo mundo conhece esses textos, explode nas nações. Às vezes nós nos apegamos, o Senhor é o meu pastor e nada me... Nós gostamos disso, nós amamos isso. Então nós encontramos um tesouro na palavra de Deus e por causa daquele único tesouro nós esquecemos que a Bíblia é composta de 66 livros.
E que de Gênesis a Apocalipse existem muitas coisas a respeito da sua vida que Deus escreveu e você ainda não desfruta porque você não conhece. Que você ainda não experimentou e você não vive porque você não teve contato. Por um único tesouro, agora você entende que a vida que você levava era muito pior do que a que você tem hoje, mas a vida que você tem hoje é muito melhor do que qualquer outra pessoa está vivendo ainda não conhecendo. Mas eu quero dizer algo para você, Deus tem algo mais profundo para você. E se Deus trouxe você aqui nessa manhã é porque Ele quer mexer com você por dentro. Sabe, queridos, nós precisamos entender o tempo de Deus trabalhar todas as coisas na nossa vida. E se Deus tem para você um grande projeto, Ele não vai levantar você simplesmente com 2, 3 dias, Ele vai estruturar suas bases. Quantos conhecem David Keelan? É um músico. Músico assim que, principalmente na década de 90, nas últimas décadas, aí ele revolucionou a música gospel. Um adorador. Acontece que ele é um baita músico, mas ele e a sua banda dentro da igreja explodiram no sucesso. E eles ganharam as nações por causa da música. Mas houve um dia que a banda ficou numa posição de estrelismo tão grande, tão grande, tão grande, que os seus pastores conversaram com eles e disseram para a banda: olha, vocês precisam se reposicionar no dom em que vocês receberam de Deus, porque vocês estão ofuscando o brilho que é devido somente a Jesus Cristo. As pessoas não vêm mais buscarem a Deus, elas estão vindo buscar vocês. Então o pastor teve uma brilhante ideia. A melhor banda da década estava na sua igreja e ele disse para aquela banda: olha, nós como presbitério entendemos que vocês vão ficar um período de tempo sem cantar e tocar na igreja. E durante um período de tempo nós vamos simplesmente cantar na harpa, só na garganta, só no gogó. E aí uma igreja que chegava tinha um louvor como esse que você viu hoje. Luizinho fritando a guitarra, um menino levantando na bateria, estralando tudo. João Medeiros esmerilhando no baixo. As vozes não vou nem falar, né? As meninas parecem um sabiá. Claudião, Melbeck. Queridos, aí você chega na igreja num determinado domingo, o pastor tem uma reunião interna com os seus ministros e diz para os seus ministros: por tempo indeterminado nós entendemos que Deus está fazendo algo e nós não vamos mais agora recepcionar a igreja com a banda. Nós vamos todos adorar juntos. E aí a igreja chega para o culto de domingo, lotada, queridos, porque a igreja era lotada do David. Eu fui em São Paulo, queridos, ele deu esse testemunho. Quando ele deu esse testemunho assim, Deus mexeu comigo por dentro. Sabe por quê, queridos? Porque nós buscamos adoração, Deus procura adoradores. E aquele homem pôde entender qual era o propósito de Deus para a vida dele. E a igreja passou por um processo de restauração e aquela banda foi completamente transformada. Mas sabe o que mais me chama a atenção, queridos? Os pastores liberaram a banda para voltar. E o David Keelan disse para o seu pastor: eu não estou pronto, pastor. Existem coisas no meu coração que ainda não foram tratadas. E o cabeça de toda a banda, de todo o ministério, por 7 anos, ele não pegou mais no instrumento para tocar ao vivo. E não participou de mais nenhum show. E David Keelan ficou 7 anos, queridos, mergulhado na presença de Deus, sem tocar e sem cantar. Depois de 7 anos, queridos, um dia ele está ajoelhado na igreja, orando, adorando, a banda já funcionando de maneira plena. Aí houve um silêncio, eles começaram a adorar e Deus deu uma música para ele. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Mais que uma canção eu te darei, não apenas uma canção. E aí ele começa a declarar a Deus todas as verdades. E essa música dele explodiu, queridos. Ela já foi gravada em mais de 166 idiomas. Porque um homem compreendeu que o que Deus estava fazendo era muito mais do que uma peça no meio de um tesouro. Deus estava dando para ele a coletânea toda. Nunca tire da sua vida, queridos, os dias difíceis que você tem que enfrentar. Nunca tire da sua trajetória as lutas e as lágrimas que você derrama. Nunca tire. Não se apegue simplesmente na palavra de Deus como uma caixinha de sortes para você, porque a palavra de Deus não é uma caixinha de sorte. A palavra de Deus carrega nela o peso do Deus da palavra.
Nós precisamos voltar a temer ao Senhor, reverenciá-lo como Ele é, na sua identidade, na sua pessoa. Esse homem encontrou um tesouro, queridos, e ele foi lá e disse: olha, não é tempo de eu publicar, eu vou deixar Deus tratar comigo primeiro a respeito de tudo que eu encontrei. Então ele vai e compra todo o campo, porque ele falou: olha, eu vou desfrutar de todo esse campo até que Deus faça o que tem que ser feito. Nós precisamos passar a discernir, queridos, o que Deus está fazendo no seu tempo na nossa vida. A igreja não é levantada na terra para que ela fique implorando para as pessoas, para que as pessoas possam se posicionar. Se nós precisamos implorar para você uma posição sua, é porque você não teve um encontro real com Cristo. Todas as vezes que existe uma mão humana intervindo naquilo que nós dizemos ser de Deus, não é Deus que está fazendo. Porque se Deus está fazendo, queridos, a obra que Deus começa, Ele é fiel para terminar. Ele não vai precisar das minhas mãos e das suas para intervir todo o tempo. Porque enquanto nós estamos todos fluindo no mesmo Espírito, na mesma graça e no mesmo mover, Deus está curando, salvando e libertando através das nossas vidas. Então ministério e igreja não tem a ver com um só homem, queridos. Nós não estamos debaixo de uma religião centralizada. Eu fico olhando algumas coisas, elas me ferem, porque as pessoas não têm discernimento nem mesmo do que falam. Às vezes nós nos ofendemos por coisas que vemos nas mídias, não entendemos o processo no todo. Eu estava pensando nessa manhã a respeito de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, eles cresceram muito, prosperaram. A Bíblia diz que Ló e Abraão tinham muitas ovelhas. E a Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a contender entre si, eles começaram a brigar entre si, porque as ovelhas estavam se misturando, as ovelhas de Abraão com as ovelhas de Ló. Ovelhas são assim, queridos, ovelha gosta de andar com ovelha, não tem placa e denominação, você anda com quem você quiser, a comunidade Amor e Graça não é dona de você, eu não sou seu dono. Você anda por onde você quiser, desde que você entenda que os lugares em que você estiver, você precisa ser sal e luz, porque você é uma referência de Deus na terra, porque o Espírito Santo te habita. Mas os pastores são assim, eles brigam por causa das ovelhas, porque eles não querem que as ovelhas andem juntas. Deus não trouxe você aqui para mim te escravizar. Deus te trouxe aqui para você conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Ela vai te levar aos caminhos que Deus deseja para a sua vida. Você não é patrimônio desta casa. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Mas os pastores contendam por causa das ovelhas. Eles entram em discussões, dissensões, inimizades. Porque a ovelha foi tomar água no outro lugar. Beba, querido, coma. Desde que você beba e coma o que é sadio. Você só precisa ter cuidado com aquilo que você se alimenta, porque senão você pode ter uma congestão. E esse homem encontra um tesouro. E ele está entendendo que aquilo que Deus está fazendo vai muito além de uma placa de denominação ou de uma religião, ou de vias de regras. Queridos, nós não temos que caminhar em vias de regras que são estabelecidas, porque um ministério se acha, ninguém é detentor da verdade. Detentor da verdade somente Cristo. Quantos estão entendendo? Deus está fazendo algo, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos derrubar por terra aquilo que nós estamos entendendo, o que é ser cristianismo, o que é ser cristão. Nós precisamos derrubar por terra, porque às vezes nós entendemos que ser cristão e o cristianismo é aquilo que nós estamos vivendo. É muito além disso, queridos. É muito além disso. Você não precisa se separar de mim porque eu tenho gostos diferentes dos seus. E nem porque eu não aprovo tudo que você faz, e você também de repente não aprova tudo que eu faço. Você não precisa se distanciar de mim por causa disso. Nós podemos conviver. A maior arte, queridos, que existe no relacionamento. Ontem nós tivemos um casamento aqui, celebrei um casamento, e eu falava a respeito disso. O maior caráter na vida de uma pessoa é o relacionamento. A maior faculdade, melhor dizendo, no caráter de uma pessoa é o relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar com maturidade em relação a tudo que Deus está fazendo, pelo tesouro que Ele nos colocou nas mãos. E a obra que Deus confiou nas suas mãos, às vezes é muito maior do que a minha. Nós temos pessoas que são referências para nós, queridos, nós temos, mas é possível que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que o que Ele colocou na mão de quem você está hoje tendo como uma pessoa de referência. Eu creio, queridos,
que desta casa sairão homens e mulheres que vão muito além do que aquilo que eu tenho ido. Essa é a minha oração todos os dias pelos meus filhos. Essa é a minha oração todos os dias pela igreja. Que o Senhor possa derramar graça dobrada, triplicada sobre a sua vida. Que se eu oro e as pessoas são tocadas, que você possa orar, elas sejam libertas. Se eu oro e as pessoas são alcançadas, que simplesmente por passar em um lugar, as pessoas possam ser tocadas pela tua presença. Essa é a minha oração, que você possa ir muito além daquilo que a igreja tem ministrado nesses dias. Você possa entender o valor do reino e o propósito do reino. Eu fico impactado com algumas pessoas que têm discernimento, queridos. Eu amo pessoas de discernimento. Aliás, ao longo dos anos, queridos, eu tive o privilégio de caminhar com algumas pessoas que têm discernimento. E ainda caminho com elas. Mas é tão ruim, queridos, quando nós caminhamos com pessoas que são cegos guiando outros cegos. Porque, na verdade, todo discernimento que essas pessoas têm estão embasadas naquilo que elas têm como felicidade. Então, o que pauta a vida de pessoas sem discernimento não é a própria palavra de Deus. O que pauta a vida de pessoas sem discernimento é o desejo que elas têm em alcançar a felicidade que buscam. Quantos de vocês já perceberam que nós, às vezes, buscamos e almejamos uma felicidade, e quando nós chegamos naquele lugar, nós entendemos que aquilo não era tudo o que buscávamos, que ainda existe um vazio dentro de nós, que aquilo não tinha tanto valor, como quando nós iniciamos a busca. Porque nós somos assim, queridos. A Bíblia nos ensina que existem duas coisas que não se fartam, está lá em Apocalipse, os olhos e o inferno. Os teus olhos sempre vão desejar além daquilo que você está buscando. Não é a marca do carro que você tem ou a casa que você mora. Não é o status do trabalho ou a posição que você hoje está. Você sempre vai almejar algo mais. Porque o pasto do vizinho sempre é mais verde do que o seu. Porque nós somos assim, queridos. Nós somos pessoas que não nos contentamos com aquilo que Deus nos dá. E nós entendemos que aquilo que Deus deu ao outro é melhor do que nós, mas nós não sabemos o que o outro carrega para poder estar na posição que está. Porque nós desejamos as vitórias e os troféus, mas nós não desejamos os choros e as lágrimas. Homens e mulheres que carregam a presença de Deus choram todos os dias, queridos. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, e se as lágrimas não estão mais nos seus olhos, você deveria rever o conceito do cristianismo. Se você não chora mais pela viúva, o órfão, o necessitado, se você vive hoje um cristianismo que está embasado em ministério, queridos, no céu você não terá um ministério, sabia disso? Ministério é para a terra, é para organizar a terra. No céu as coisas já estão organizadas. Deus já organizou tudo. Você só vai fluir. Mas às vezes nós entendemos que vida com Deus é isso. Nós produzimos muitas coisas embasadas na religião, embasadas no ministério, que nós entendemos ser a vontade de Deus. Deus está além disso tudo. E eu sempre olho para a Bíblia, queridos, procurando, como alguém que procura agulha no palheiro, tentando achar as pessoas que Deus levantou. 2 Reis capítulo 4, versículo 8 a 10, Deus levanta uma mulher com discernimento. A Bíblia diz que essa mulher era uma sunamita, ela morava em Sunem. E o verso 8 diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que aquela mulher disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupar esse espaço. Sabe, queridos, centenas de milhares de homens passavam por Sunem, como passam por Presidente Prudente. Você todos os dias tromba com centenas de pessoas. Mas a mulher sunamita, ela conseguiu discernir que Eliseu era um homem de Deus. Discernimento é tudo, queridos. Você precisa discernir com quem você está andando, quem você recebe na sua casa, quais são os seus relacionamentos, o que essa pessoa agrega, o que essa pessoa extrai de você. Existem pessoas que são como pulgas, queridos. Eles só arrancam de nós, eles nunca adicionam nada.
nunca adicionam nada, a não ser doença. Já ouviu falar sobre a doença do carrapato? Além dele sugar o sangue que você tem, ele deixa uma doença no seu organismo. Existem pessoas que tudo que elas acrescentam em nós são dores. Nós precisamos discernir, queridos, quem são os homens e as mulheres de Deus que estão passeando e andando na terra. Existem homens e mulheres de Deus que Deus está levantando nessa geração. Homens comprometidos com aquilo que Deus está fazendo, mulheres comprometidas com aquilo que Deus é. Muito mais do que comprometidos com placas e religião. Essas pessoas estão comprometidas com o reino, elas não fazem acepção entre um e o outro. Elas estão para servir e entregar aquilo que Deus coloca na mesa. O maior prazer que eu tenho, queridos, é servir vocês na mesa, todos os domingos, todos os dias. E as pessoas falam, porque você é pastor, não tem a ver com isso, queridos. Eu não vou dizer para você que eu não nasci pastor, porque eu não creio nisso, eu nasci pastor. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia dado o cordeiro, e antes que eu e você também fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus havia escrito todos os nossos dias no seu livro, Salmo 139. Deus já havia escrito que eu seria quem eu sou hoje. Eu só precisava chegar no momento de encontrar o tesouro que estava enterrado. Eu nasci para isso, queridos. Nós nos reunimos aqui, queridos, na sexta-feira para organizar os móveis que nós íamos levar aqui para a sala do Kids. Aí sentamos numa roda para discernir o que fazer. Por onde nós vamos começar? Vamos carregar as coisas primeiro, vamos limpar, vamos separar. E era para isso a reunião, mas eu cheguei aqui e é impressionante, queridos. Eu cheguei aqui, estava todo mundo sentado numa roda, eu falei, olha, Deus tem uma palavra para nós hoje. Porque essas coisas ardem no nosso interior, queridos. Eu não acredito que Deus nos reuniu na igreja simplesmente para limpar brinquedos e carregar cadeiras. Muito embora tudo isso também é adoração a Deus. Mas existia uma palavra de Deus fluindo no nosso interior, queridos. E nós tivemos uma graça de Deus fluindo no nosso meio, enquanto nós ainda estávamos vendo a estratégia do que iríamos fazer. O que nós precisamos, queridos? Nós precisamos discernir o que Deus está fazendo através das nossas vidas e aquilo que nós carregamos. E quando Deus coloca algo em você e em mim, nós precisamos andar segundo a sua vontade. Então a Sunamita, ela tem uma ideia. Uma vez que ela conseguiu no meio da multidão discernir um homem de Deus, ela disse para o seu marido, façamos para ele um quartinho na nossa casa. Sabe o que eu vejo, queridos? Ela foi muito específica naquilo que Deus estava dando para ela, e você também precisa ser. Deus está dando coisas a você e você não é específico, porque aquilo que Deus coloca nas suas mãos muitas vezes, você leva de qualquer forma. Você acha que você está me ajudando, você acha que você está ajudando a igreja, você acha que você está ajudando o ministério, você acha que você está ajudando uma obra. Queridos, nós não estamos fazendo isso, nós estamos adorando a Deus. Então quando Deus deu a estratégia a ela, foi como para Moisés. Quando Moisés tem uma revelação de como seria o tabernáculo, foi como para Noé, quando ele teve uma revelação de como seria a arca. Quando Deus dá algo a você, você precisa perguntar para Deus, Deus, o Senhor está me dando isso, o que eu devo fazer com isso? Quais são os primeiros passos, ó Deus, porque eu quero escrever tudo, tudo. Cada um dos passos que o Senhor está me dando, Senhor, eu quero andar à risca, porque eu quero cumprir o teu propósito na terra. Então a Bíblia diz que ela disse para o marido, vamos construir um quartinho, não somente isso, vamos colocar no quartinho uma cama. E vamos colocar também uma cadeira, e uma mesa, e uma lamparina. Eu quero falar com você a respeito dessas questões, queridos. Quando Deus dá algo a você, em relação àqueles que caminham ao seu redor, o que você pensa quando fala-se cama? Lugar de descanso, queridos. Aquela mulher entendeu que o homem que carregava a vontade de Deus na terra nos dias dela, precisava descansar. Ele precisava de um refrigério, de alguma forma, ele precisava ser melhor cuidado. E aquela mulher diz, olha, então vamos fazer assim, todas as vezes que ele passar de viagem, com certeza ele vai estar cansado. Vamos promover descanso para esse homem de Deus. Quantas pessoas estão à sua volta, queridos, todos os dias gritando, clamando, suplicando, e você está preocupado em comprar o seu carro novo? Tem algo de errado nisso, pastor? Não, compra para mim também. Se tiver condição, está tudo certo. Não tem problemas com isso. Mas Deus está dizendo, quando vocês derem a oferta ou trazerem, devolverem o dízimo, vocês estão devolvendo os dízimos do cominho, das hortaliças, das folhinhas pequenas, do coentro. Mas não negligencie as outras coisas que vocês estão esquecendo, porque vocês estão obedecendo um princípio.
Às vezes nós obedecemos alguns princípios, queridos, nos esquecemos quem está na linha de frente, nos esquecemos de quem está nas trincheiras. Sabia que os pelotões que estão na guerra, aqueles que estão na linha de frente, são os primeiros que apanham, morrem, são feridos, são machucados? Você sabia disso? Você sabia que enquanto às vezes você nem está lembrando que existe culto no domingo, porque você está curtindo uma série de coisas na sua semana, pessoas dentro dessa casa estão jejuando e orando por você, com o rosto e a boca no pó, e você sequer lembra dessas pessoas que estão nas trincheiras? Mas essa mulher tem um discernimento. Ela disse: olha, existem pessoas na terra que nós precisamos aliviar o fardo dessas pessoas, porque na verdade essas pessoas são pessoas das quais, quando nós necessitamos, sempre podemos contar com elas. Pastor, o senhor está pregando em causa própria? Não estou, queridos, não estou. Vou falar algo que vai ferir o seu coração, mas se você não cuidar de mim, a igreja cuida. Se você não cuidar de mim, os filhos de Deus vão cuidar. Acabei de dizer que se você não cuidar de mim, você não é igreja e você não é filho de Deus. E se eu não cuidar de você, eu também não sou igreja, queridos. E também não sou filho de Deus. Porque a Bíblia diz e ela declara que nós devemos amar a Deus de toda a nossa força, o nosso entendimento, o nosso coração, de toda a nossa compreensão. Mas nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então não adianta desculpa, queridos. Não adianta desculpa. Não adianta desculpa. Você pode ter muitas desculpas aqui na terra, mas eu vou dizer para você, no céu nenhuma delas vai valer a pena. Aliás, naquele dia você não vai perguntar nada, e pouco vai dizer. Porque naquele dia haverá somente um juízo. Somente um juízo. Deus haverá de separar os bodes das ovelhas e o joio do trigo, e Ele vai fazer isso, não somos nós. E tudo que nós teremos naquele dia é uma sentença, ou de absolvição, ou de condenação eterna. Em outras palavras, pastor, me ajuda, não estou compreendendo, vou me fazer melhor entendido. Aproveite os seus dias, viva a vontade de Deus para você com intensidade, porque naquele grande dia, não adianta você dizer que a igreja que você ia era ruim, que o pastor era chato, que o louvor não prestava, que as pessoas eram fusquinhas, que as pessoas eram metidas, que elas não te cumprimentavam na fila do mercado, que elas não olhavam para você quando você estava no sacolão. Não vai colar, queridos, nada disso vai colar. Não adianta você falar que naquela célula o líder ele não tinha muita performance, que o líder era chato. Não adianta você falar que os cursos da igreja não funcionaram. Não adianta, você não vai dizer nada. Absolutamente nada. Nós oferecemos de tudo para vocês, queridos. A Bíblia nos ensina a oferecer tudo que o Pai põe na mesa. Não existe nada que o Pai põe nessa mesa que vocês não comem. Está tudo à disposição de vocês. Você só não come se não quiser. A mesa é para todos. Nós precisamos entender isso. Então não é questão de gosto, é questão de reino. É questão de reino. Você precisa ver onde está o seu coração, porque onde estiver o teu coração estão as suas prioridades. Hoje nós colocamos empecilho em tudo, queridos. Pessoas, às vezes elas têm que receber quase uma carta em casa, escrita a punho pelo pastor, para que elas possam participar de algo que a igreja oferece. Misericórdia. Nós não somos assim, amém? Essa não é a igreja que Deus sonha. Deus sonha com uma igreja, queridos, que salva, liberta os cativos, que cura os enfermos, que dá vista aos cegos. Então para tudo. Para tudo, e diz: Senhor, eu não quero só o tesouro, eu quero o campo inteiro, e eu quero discernir o que eu posso fazer para tornar a vida daqueles que convivem comigo mais leve. O que você pode fazer para tornar a vida das pessoas que convivem com você mais leve? Tira os olhos dos seus líderes, queridos, não tem a ver só comigo. Você pode tornar a vida das pessoas que convivem com você mais leve. Torne a vida do seu cônjuge mais leve do que ela é. Deixa de ser um peso para que o seu cônjuge esteja carregando todos os dias. Torne a vida dos seus filhos mais leve. Filhos, torne a vida dos seus pais mais leve. É isso que nós precisamos. Essa mulher faz uma cama para o profeta, porque ela entende que haveria dias na vida do profeta que ele não conseguiria ficar em pé o tempo todo. Ele precisava descansar. Ela faz uma mesa, queridos. Ela diz para o marido: vamos fazer uma mesa. Sabe o que eu vejo com a mesa, queridos?
A mesa, na verdade, é um lugar para os filhos. Lembra daquela mulher conversando com Jesus? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os filhos não comem migalhas, queridos, os filhos comem na mesa. A mesa é lugar para filhos. A mesa é um lugar de igualdade, queridos. Você já se sentou na mesa com alguém? Todo mundo fica na mesma altura, olhando nos olhos um do outro. Não tem grande e não tem pequeno. Todo mundo está na mesma altura e no mesmo patamar. A mesa é lugar de conciliação, queridos. De reconciliação. A mesa, ela faz uma mesa. A mesa é lugar de estudo. Façamos uma mesa para ele, para quando ele vier, ele possa ter uma mesa dentro do quarto para estudar a palavra. Sabe qual que é o nosso problema? Nós desejamos e almejamos todos os dias os sacerdotes e os profetas, mas nós não desejamos uma mesa dentro do nosso quarto. Você não precisa de um profeta para dizer para onde você deve ir. Você precisa de uma mesa dentro do seu quarto, para que você possa pegar de Gênesis a Apocalipse e entender o propósito de Deus para a sua vida. Não são os pastores, queridos, nem os líderes que vão corrigir o curso da sua vida e da sua alma. O que vai corrigir o curso da sua vida e da sua alma é o que Deus disse a seu respeito. Em todas as áreas em que você está vivendo, é isso que você precisa. Então você precisa de uma mesa no quarto, para que antes de você deitar e descansar, você possa passar por ela, e você possa examinar as Escrituras, e você possa entender que o mesmo poder, a mesma autoridade que está nas mãos do seu pastor, está sobre você também. E em alguns momentos, você tem mais autoridade do que o seu pastor. Quantos sabem disso? Quem é pai e mãe sabe disso. Eu não tenho mais autoridade sobre o seu filho e sua filha do que você mesmo. A Bíblia diz que a maior autoridade, a Bíblia que diz, querido, não sou eu. A Bíblia diz que a maior autoridade que existe sobre a vida de um filho é o pai e a mãe. Eu passeio com você de Gênesis e Apocalipse para te dizer isso. Aí você vem dizer para mim que sou eu que tenho a palavra de libertação para o seu filho? Muda de vida para você ver se ele não é transformado. Converte o seu coração ao coração do seu filho e da sua filha para você ver se ela não muda. Para de criticá-la quando ela sai para os rolês estranhos. Para de criticá-lo. Olhe nos olhos do seu filho e da sua filha e diga: filho, a mãe já falou que te ama hoje? Filha, o papai já falou que te ama e que não existe nada mais precioso na terra depois de Deus e da mamãe do que você? Filho, me perdoa. Filha, me perdoa. Você tem coragem, pai e mãe, de olhar nos olhos do seu filho e dizer isso para ele? Porque você errou? Ou por causa da autoridade que você tem, do tamanho do homem que você é, você não tem coragem de olhar nos olhos do seu filho e dizer para ele: me perdoa porque eu errei? Crianças de 2, 3 anos de idade são espancadas, nunca mais esquecem, queridos. Carregam trauma para o resto da vida. Eu atendo adultos de 50 anos, que se lembram do vergão que tem até hoje no coração por causa daquilo que aconteceu com eles na infância. Então deixa eu dizer para você, pai e mãe, quando você exceder com as suas crianças, independente da idade que ela tem, porque você perdeu a cabeça, e às vezes perdemos a cabeça, está tudo certo. Não deveria, mas às vezes perdemos. Independente da idade que essa criança tem, que seja 2 anos de idade, olhe nos olhos do teu filho e da tua filha e diga para ela, para ele: perdoa o papai, perdoa a mamãe, que foi colocado por Deus para proteger você, filho, mas perdeu a cabeça com você hoje. Não é para isso que eu fui levantado. Lares são desfeitos, queridos, porque a palavra eu errei não existe mais nos nossos lábios. Que palavra difícil, queridos. Me perdoa, eu te amo. Quantos estão entendendo, queridos? Essa mulher faz uma mesa e coloca dentro do quarto do profeta, dizendo para aquele profeta: você precisa, antes de descansar, estudar um pouquinho mais o Deus a quem você serve. Quero dizer algo para você sobre Deus. Deus não se estuda, mas a sua palavra nos ensina quem Ele é. Então, quanto mais você estudar a respeito de Deus, haverá um momento que você vai experimentá-lo de verdade. Deus não se estuda, queridos, Deus se experimenta. Nós estamos rodeados de pessoas desviadas, porque estudaram Deus, mas não experimentaram Deus.
experimentaram de tudo, queridos. Experimentaram uma religião, experimentaram uma igreja, experimentaram uma comunidade, experimentaram um ministério, experimentaram tudo. Tudo eles experimentaram. Experimentaram espiritualidade, experimentaram regressão, evolução, experimentaram tudo dentro das igrejas, mas não experimentaram Deus. Uma pessoa que experimenta Deus, queridos, nunca mais é a mesma pessoa. Pastor, eu deixei o primeiro amor, você nunca esteve nele. Você nunca esteve nele. Porque Deus reprovou isso na igreja de Éfeso. Ele falou, olha, eu tenho porém contra vocês que deixaram o primeiro amor. Significa que vocês nunca estiveram nele comigo. Porque se vocês de fato entendessem o que é o primeiro amor, ele nunca sairia da vida de vocês. Fazem 27 anos que Jesus me alcançou. Quando Jesus me alcançou, essa tia do coração que eu falei, eu fui lá para São Paulo, porque eu estava desenganado pelos médicos, sendo diagnosticado com nefrite, paralisia nos rins. Ela me recebeu lá, eu estava fazendo um tratamento nas clínicas em São Paulo, e Deus me encontrou. Eu estava na casa da minha tia em São Paulo, em Carapicuíba, e Deus levantou uma amiga dela, cristã, e ela me deu uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje, queridos. Fazem 27 anos. Não é um troféu, mas eu fiz algumas anotações profundas naquela Bíblia. E eu comecei a comer cada página daquele livro. Porque eu sabia que dentro daquele livro, se eu de fato levasse ele a sério, eu ia encontrar e experimentar o Deus a quem eu sirvo. 27 anos se passaram, queridos. Você tem noção do tanto de provações que eu já passei em 27 anos? Não estou menosprezando você, talvez você tenha passado coisas piores do que eu. Mas eu passei muita coisa em 27 anos. E sabe o que eu entendo? Eu nunca amei Jesus como eu amo hoje. Porque hoje o meu amor por Jesus não é um amor por causa das regras da religião que colocava medo em mim, que se eu fizesse isso ou se eu fizesse aquilo eu ia para o inferno, porque eu vivi isso, queridos. A religião já fez de tudo com a minha alma e com o meu espírito. A religião chegou a me convencer durante um período de tempo que se eu quebrasse um princípio ou outro, uma regra ou outra, uma filosofia ou outra, eu ia para o inferno. Então eu deitava salvo e morria e levantava condenado. Ou eu às vezes deitava condenado porque eu tinha errado, eu tinha um bom sonho à noite, uma experiência com um anjo e levantava salvo. Então eu nem sabia que dia que eu estava salvo, que dia que eu estava condenado, e às vezes eu estava tomando banho e eu cheguei ao ponto de dizer, e se Jesus voltar agora, eu estou sem roupa, eu fico. A religião não tem misericórdia, queridos. Então hoje eu amo a Deus. Sabe por que eu amo a Deus? Porque eu sei qual é o meu destino, queridos. Independente do que dizem a meu respeito, independente do que fazem contra mim ou a meu favor. Você sabia que você precisa aprender a lidar não somente com as críticas, mas também com o sucesso? Você sabia que o sucesso é pior do que a crítica, queridos, na vida do ser humano? Não se preocupe com as críticas, elas vão melhorar o seu coração. Se preocupe com o seu sucesso, ele vai derrubar você. Então nunca deixe que o seu sucesso brilhe mais do que Jesus na sua vida. Nunca deixe. Nós temos uma mesa dentro do quarto. Ela faz uma cadeira, queridos. A cadeira é diferente de um trono. Sabia disso? A cadeira nos fala de simplicidade. Todos nós somos iguais. Se Deus der a palavra agora, irmãos, agora, a qualquer um de vocês, e você subir aqui pelo poder de Deus, eu sento para te ouvir. Porque nós temos uma cadeira, nós não temos um trono. Cadeira é diferente de trono, queridos. Nós temos um grande problema na igreja. Nós buscamos os tronos e as posições humanas, os lugares mais elevados que nós podemos alcançar, e nós não entendemos o que Deus está fazendo no coletivo. E a cadeira é coletiva, queridos. Quantos já chegaram na igreja e sentam sempre no mesmo lugar, e de repente um dia você chegou e já tinha alguém sentado? Quem já passou por isso? Aí você falou, puxa, sentaram no meu lugar. Porque a cadeira é assim, queridos. Os filhos, quando chegam na casa do pai, eles se jogam. Eles vão para o sofá, eles abrem a geladeira, eles sentam em qualquer cadeira, senta na cadeira do pai, senta na poltrona do papai. Filho é assim. Então na casa do pai, queridos, a cadeira significa algo muito grande para mim e para você, muito profundo para mim e para você. Todos nós somos iguais, filhos de mesmo pai.
E Deus estabelece-nos conforme a sua vontade. Então, quando você chegar e a sua cadeira estiver ocupada, fique em paz, está tudo certo. O importante é estar dentro de casa. Você tem uma casa para voltar. Você tem um lar para conviver. Não se preocupe se as pessoas estão puxando o seu tapete, se elas estão desejando a sua cadeira. Quer a cadeira, filho? Leva aí, ó. Outro dia eu estava tentando entender por que colocam um chiclete debaixo da cadeira. Eu acho que é para marcar. Aí a pessoa vem assim no culto, ela não senta, ela vai levantando a cadeira assim, para ver onde está o chiclete. Ela pega a cadeira, põe lá no lugarzinho que ela fica e troca de lugar a cadeira. Deve ser para isso o chiclete. Cadeira, queridos, é algo que nos fala de simplicidade e nos nivela assim como a mesa. Todos nós somos iguais na casa do Pai. Nunca deseje para você um trono que Deus não estabeleceu. Nunca coloque nas suas intenções a liberdade da sua alma dizer para você que você está num lugar melhor do que outros, porque na casa de Deus o maior é aquele que serve. Ao longo dos anos caminhando com Jesus, você sempre vai me ver servindo. Sempre vai me ver servindo. Porque é para isso que nós nascemos como igreja. Servir uns aos outros. Eu sempre vou dar primazia para você sentar nas cadeiras da frente. Porque eu vou sentar lá no fundo sempre que eu tiver a oportunidade. Importa que vocês cresçam, para que Deus possa de fato ratificar na terra a obra de redenção da cruz. Só que sobretudo, queridos, importa que Ele cresça, que todos nós diminuamos, porque é assim que é o reino. E por último, queridos, ela faz uma lamparina para aquele profeta e coloca dentro do quarto. Não tem nem o que explicar a respeito de uma lamparina. Ela traz luz aonde a escuridão está. Pastor, seja mais objetivo, deixa eu dizer para você. Você pode ter uma cama para descansar. Você pode ter uma mesa para estudar. Você pode ter uma cadeira para te nivelar com as pessoas, mas se você não tiver revelação, não ande sem revelação. A queda dos homens está em caminhar na igreja sem revelação. A revelação, queridos, ela sempre vem do trono de Deus quando é a vontade dele para a igreja. Então esqueça doutrinas humanas e filosofias humanas. Olhe para a revelação. O que Deus tem revelado a seu respeito nesse tempo. O que Deus tem revelado a respeito daquilo que Ele escreveu sobre você desde o primeiro dia em que você foi formado no ventre da sua mãe. Quando você teve que brigar com milhões de espermatozoides para que você pudesse sair vencedor. O Ninão deu empate lá, ó, ele tem filhos gêmeos. Saíram na cotovelada lá, nasceu 2. Mas via de regras, queridos, é um que vem. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Se Deus permitiu que dentre 9 milhões de espermatozoides você fosse o vencedor, valorize o que Ele tem para você. Sem revelação você nunca vai seguir com a igreja, porque você vai ver ela como uma instituição, você vai ver ela como um comércio, você vai ver ela como qualquer outra coisa, menos como a família de Deus. Nós somos uma família, somos imperfeitos, temos diferenças, temos deficiências. Vocês são chatos. A pessoa quer falar somos chatos, né? Somos chatos, queridos. Somos chatos, está tudo certo. Mas nós somos irmãos. Quantos estão entendendo? Ela coloca então uma lamparina para que a luz pudesse expressar a vontade de Deus. Nunca caminhe sem a luz de Deus. Eu quero orar com você, nós vamos ter o momento da ceia. Se você pudesse colocar em pé. Quantos recebem essa palavra, digam amém.